Deus, no livro de Mateus, capítulo 14, versos 22, ele diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, meu Deus e meu Pai, que esta palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades nessa noite, e que possamos sair daqui, Pai querido, abençoados e edificados pelo poder da palavra e do teu nome. Eu te peço agora, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 31 aqui. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui nós vemos essa história bastante conhecida, né? Que Jesus estava com os discípulos e aqui ele pede para que os discípulos atravessem ali aquele mar do outro lado, né? Que era um mar pequeno, né? Eu já falei sobre isso aqui. E na hora que eles estavam atravessando, veio uma tempestade grande, vento, chuva, né? Diz a palavra que o Senhor ficou então para se despedir da multidão. Quer dizer, com certeza nessa despedida, muita gente pedindo oração, muita gente pedindo para Jesus curar, libertar, né? Até Jesus se despedir de todo mundo. Aí diz a palavra que Jesus ainda subiu para um monte para orar e depois foi ter com os discípulos na quarta vigília da noite. Alguém sabe aqui o que é a vigília? Como é que você conta as vigílias da noite? Como é que falavam sobre vigília? Normalmente sabe, né? Tá? A partir das 6 horas é a primeira vigília. 6 horas da tarde, primeira vigília. 3 horas depois é a segunda vigília, seria 9 horas da noite. A segunda vigília, das 9 até meia-noite, segunda vigília. E a terceira vigília, 3 horas da madrugada. Na realidade, como que nós contamos a primeira hora do dia? A partir da 1 hora da madrugada, né? Não é isso? E nós contamos, passa meia-noite, 1 hora. Aí já é outro dia, né? Até a Carmen que fica brava comigo, que eu brinco assim: nós vamos viajar amanhã. E daqui de manhã eu quero não viajar hoje, se você sair de madrugada, né? Ela diz, né? Aí eu vou dizer tal dia, mas eu brinco com ela, né? Porque a partir da 1 hora da manhã é outro dia, passou da meia-noite já é outro dia, já mudou tudo, né? Só que para eles, até hoje, é contado assim. Nós vemos hoje, tem algumas igrejas que contam, uma igreja de 7 no dia conta a partir das 18 horas de sexta-feira já é sábado, né? Sempre a vigília era de 2 em 2 horas, complica um pouquinho. Essa vigília é de 1 hora, né? É de 3 em 3 horas. Ah, 3? 3 em 3 horas. 3 horas. Então, a partir das 18 horas para o Adventista sétimo dia já é sábado, na sexta-feira. Então eles contam, sexta-feira, 18 horas, pronto, eles param tudo porque já é sábado. Eles vão parar de novo lá
quando completar o dia. Então é assim, contava-se dessa forma: 6 horas a primeira vigília, 9 horas a segunda vigília, meia-noite a terceira vigília, quarta vigília seria 3 da manhã. Então 3 horas da manhã, a hora que Jesus saiu para ter encontro com os discípulos. Irmãos, dá para os irmãos parar assim, imaginar, 3 horas da manhã, um mar, um vento, chuva, escuro, e de repente um homem sai andando por cima d'água assim. Claro que os discípulos tinham razão de ficar apavorados, né, irmão? Quem é que não ia ficar? Duvido que ele não ficasse apavorado. Estava lá num barquinho, já estavam apavorados por causa da ventania, já estavam apavorados por causa da chuva, né? Madrugada, nervosos ali, poxa, esse barco pode afundar de uma hora para outra. Já estavam apavorados ali. Agora, daqui a pouco aparece um homem andando sobre as águas. Claro que não dá outra, qualquer um ficaria apavorado. Muitas vezes a gente fala sobre essa mensagem, é fácil falar, eu quero ver quem poderia enfrentar isso aí, né? 3 horas da madrugada, dentro do mar, no barquinho lá afunda, não afunda, queria ver quem tem coragem de enfrentar. Diz a palavra de Deus que, quando eles se apavoraram ali, né, fizeram aquele griteiro, Jesus falou assim: não tem mais, fica tranquilo, aí sou eu, né? E Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir ter contigo. E Jesus falou assim com Pedro: então vem. E o Pedro foi. Tem muita gente que critica o Pedro, né? Ah, mas o Pedro afundou o pai. Irmão, quem é que tem coragem de descer num barco numa tempestade 3 horas da manhã sem saber com quem está falando direito? Né? Ele não tinha certeza, ele só perguntou: Senhor, é o Senhor mesmo? O Senhor falou: eu sou eu mesmo, venha, no escuro. Quer dizer, então Pedro teve muita coragem para fazer isso, né? Pedro desceu e andou sobre as águas. A Bíblia não fala, não relata quanto, que espaço que ele fez, quantos passos ele deu, se deu 10 passos, 20, 30, não sei, mas ele andou sobre as águas. Aí diz a palavra que ele olhou para o vento, olhou para a tempestade e afundou. Ele gritou para Jesus, Jesus pegou ele pela mão, levantou novamente, porque se ele estava afundando, Jesus levantou, trouxe ele para o barco e chama a atenção de Pedro. Por que você duvidou? Chamou ele homem de pequena fé. Irmão, eu creio que Pedro, com a pequena fé que ele estava, põe fé nisso, né? Muita fé, com pouquinha fé que ele estava, porque Jesus falou assim: você é homem de pouca fé, né? Não é de pouca fé, né? Mas é pouca fé, né? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se Pedro não tivesse duvidado, Pedro teria andado com Jesus. E como diz a palavra que Jesus queria tomar a frente dos discípulos, com certeza Pedro ia passar o mar inteiro andando, ia lá para o outro lado, esperando os discípulos chegarem lá do outro lado. Irmãos, nós sempre falamos, de vez em quando, uma palavra como essa, Deus de vez em quando sempre nos dá uma direção, mas veja bem uma coisa aqui, ó. Dentro do barco estavam os discípulos de Jesus. Só um teve coragem de dizer: Senhor, é o Senhor mesmo? Deixa eu ter contigo. Foi Pedro. O restante não teve coragem. O restante não teve coragem de sair e andar sobre as águas. Poderia ter dito todos eles: Senhor, é o Senhor mesmo, então nós vamos tudo encontrar com o Senhor. Mas não. O que nós aprendemos com isso, irmão? Quando você está servindo ao Senhor e você conversa com Deus, porque a nossa conversa com Deus é com oração, é quando nós oramos ao Senhor: Senhor, eu quero isso, Senhor, me ajuda nisso, Senhor. Aí, quer dizer, quando você está orando, falando com Deus, oração quer dizer falou, está falando com Deus, e você sente que é Deus falando contigo, que é o próprio Senhor falando contigo, você entende que é o Senhor dizendo para você: pode ficar tranquilo que eu estou contigo, você pode fazer o que tem que fazer, quer vir, venha, né? Faça aquilo que você tem que fazer e você sai. Muitas pessoas ficam olhando como ficaram os discípulos de Jesus. Não dá para nós tirarmos uma noção da igreja. Dentro de uma igreja, hoje, como a nossa ou como qualquer outra igreja, nós podemos representar a igreja um barco cheio de discípulos do Senhor, né? Aqui nós somos bastante discípulos de Jesus, mas de repente um fala com o Senhor,
né? Na hora de uma, vamos dizer assim, uma luta, de uma dificuldade, fala com o Senhor, e o Senhor fala assim: venha, porque sou eu mesmo, pode vir, não vai dar problema nenhum, não vai acontecer nada. E um dessa igreja, um desse barco levanta e sai em encontro de Jesus. O restante fica tudo olhando, né? Alguns podem ter certeza que vai torcer. Tomara que ele chegue lá, não aconteça nada. E alguns vão dizer assim: ih, o irmão vai afundar. O irmão tomou uma iniciativa aí grande. Não sei não se ele vai conseguir. Eu acho que ele vai afundar. Somente quando um dos irmãos toma uma decisão, vou fazer um negócio grande aí, né? Primeira coisa que muitos já diziam: eu acho que o irmão está preparado para fazer isso, não estava preparado para comprar aquele carro, aquela casa, aquele irmão não estava preparado para isso. Não sei não. Mas irmão, se você conversou com Jesus, você buscou no Senhor em oração para fazer alguma coisa, e o Senhor falou para você: venha, pode fazer, pode vir, eu garanto, irmão, Jesus vai garantir. E muitos de nós acabam fazendo o que Pedro fez também. Saiu ao encontro de Jesus, tem um propósito do Senhor, fala com o Senhor, daí sai ao encontro de Jesus na hora que Jesus chama, né? Na hora da dificuldade, da luta, ele fala com Deus, e Deus: venha, Jesus manda ele vir, ele sai. Faz a mesma coisa que Pedro fez. Às vezes, no meio da caminhada, ele olha para o tamanho da situação, olha para o problema, olha aquela coisa que está acontecendo ao redor dele, e ele acaba afundando. Mas nós aprendemos dentro desse contexto aqui, irmãos, de que Jesus estava próximo de Pedro, preparado para pegar Pedro, e Jesus sabia que Pedro com certeza ia afundar, né? E Jesus pegou a mão de Pedro e levantou Pedro, mas ele cobrou em seguida, falou: cadê tua fé? Você está com pouca fé, Pedro, né? Por que você duvidou? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Irmão, Pedro saiu andando sobre as águas, Jesus estava vindo sobre as águas, Pedro saiu sobre as águas. Pedro poderia ter atravessado o restante daquele mar andando sobre as águas. Pedro poderia chegar com Jesus ao outro lado e esperar os discípulos chegarem com o barco depois. Mas Pedro teve algo que lhe atrapalhou: dúvida. Na hora que ele olhou os ventos, ele duvidou. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é impossível. Andar sobre as águas é impossível. Pronto, ele afundou. Irmãos, muitas vezes você tem buscado a Deus, muitas vezes você tem conversado com Deus para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão de alguma coisa, e muitas vezes você ouve Jesus dizer para você: vai indo, então, vá fazendo como Jesus falou para os discípulos, vá fazendo, vão indo, vão atravessando. Eu vou me despedir das multidões aqui, do pessoal, vou subir, fazer uma oração no monte, e já vou ter com vocês. E muitas vezes o Senhor fala isso para nós: pode ir indo, vá fazendo o que você tem que fazer, logo eu vou ter contigo. E muitas vezes nessa caminhada, nessa saída que você sai para fazer aquilo que você tinha no teu coração, acontece um monte de coisa no meio, acontece um monte de situações difíceis. E nessa, vamos dizer assim, nessa situação, muitas vezes está você e está mais alguém junto. E às vezes pessoas que servem a Deus, às vezes até pessoas da tua casa que servem ao Senhor, né? Mas você está ali buscando a Deus, e de repente o Senhor aparece para você de longe, e todo mundo fica apavorado e dizendo: acho que não é Jesus, né? E você pergunta: Jesus, é o Senhor mesmo? Sou eu, pode vir, né? E você sai do ponto de Jesus. Mas muita gente às vezes fica torcendo para você cair, afundar ou não. A Bíblia não fala que os discípulos torceram, mas com certeza eles ficaram bem apreensivos. E ele vai afundar, né? Porque eles não tinham visto Jesus fazer um milagre desse aí, andando sobre as águas. E hoje, irmãos, o que mais atrapalha as pessoas receberem suas bênçãos, porque tem certas coisas que as pessoas ainda não viram acontecer. Então, para dar um passo em direção a Cristo, torna-se difícil. Porque é muito fácil a gente ouvir história do que Jesus fez, mas quando passa para acontecer na nossa vida, a coisa se torna difícil. É mais difícil para a pessoa crer, acreditar de que Jesus está te chamando e Jesus vai garantir a tua caminhada. Você vai poder andar sobre os problemas.
Você vai poder caminhar sobre o mar, sobre a situação difícil, vai caminhar sobre o impossível. Nós fizemos uma campanha do impossível esse tempo atrás, né? Nós aprendemos que não existe o impossível para o homem. Existe o impossível para o homem que não quer servir a Deus. O homem que serve a Deus não tem impossível. O Pedro estava olhando para Jesus e andar sobre as águas é impossível para o homem. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, estava se tornando possível. Se tornou possível, melhor. Ele andou sobre as águas. Mas no momento que ele tirou os olhos de Cristo, a coisa mudou. Aí ele perdeu a direção. Aquilo de andar sobre as águas, aquela confiança que ele estava, acabou virando em dúvida. E virando em dúvida, então Pedro começa a afundar. E Jesus chama a atenção dele. Por que você duvidou, Pedro? Você estava indo tão bem. Mas também o que, irmãos? Andando sobre uma tempestade, andar tão bem? Andar tão bem como você está andando aqui no seco, bem tranquilinho, né? No seguro. Irmãos, veja bem uma coisa. Quando Jesus te chama, não é todos que têm muitas vezes coragem. Muitas vezes Jesus chega num local e chama para que venha ter com ele. Não é todo mundo que tem coragem de sair do barco. Naquela hora, qual é o lugar seguro que tinha naquela hora da tempestade? Não era o barco? Era o barco, a única coisa segura que tinha, onde eles tinham, onde pisar o pé. Não, estava difícil, estava luta, mas eles estavam dentro do barco. Tem muita gente hoje que não larga a casa de jeito nenhum. Não larga a minha casa, não larga a família, não larga o meu trabalho, não larga isso. Não estou dizendo que você venha largar, mas estou dizendo que tem pessoas que não largam para fazer aquilo que Deus está prometendo te entregar nas mãos. Eu lembro quando eu comecei com a igreja, falar um pouquinho de mim um pouquinho agora. Eu estava bem na quadrangular lá, estava bem, não tinha interesse nenhum de sair de lá, nem passava na minha cabeça sair de lá, de maneira nenhuma. Quando o pastor me chamou, ele fez uma reunião comigo e falou: irmão Ricardo, eu vou te preparar uma congregação, você vai assumir uma congregação. Eu pulei da alegria. Aí é como se eu tivesse bem, os pés bem firmes no chão, né? Poxa, agora eu vou assumir uma congregação da quadrangular. Estou com os pés bem firmes, tem um pastor me apoiando, me preparando para isso. Naquela hora, Jesus apareceu para mim e falou assim: vem, não vai ficar aí não, vem para cá, né? E nessa época, irmãos, foi a época que tudo aconteceu de uma hora para outra. Eu tinha uma lanchonete, acabou a lanchonete, começou a tempestade aí. A Carmen montou um restaurante na época, perdeu o restaurante também. Foi tudo que nós tínhamos na época agora. Eu montei uma fabriqueza de caixa de correspondência na época, que eu estava indo bem, o homem sabe disso, né? Tem uma época quase veio trabalhar comigo, na época me ajudar aí, na época eu precisava. De repente, foi embora também aquela fabriqueza, acabou tudo. Então a tempestade veio uma em cima da outra. A Carmen na época ficou doente, bem doente, não foi coisa pequena não, foi bem doente na época, bem doente. Eu enfrentei luta com a enfermidade com a Carmen, enfrentei luta com a enfermidade com a Sabrina, enfrentei luta porque eu perdi tudo que eu tinha, fiquei sem nada, procurei emprego, tudo que a porta que eu ia fechava. Antes de eu estar fazendo a obra de Deus, irmão, eu não precisava correr atrás de emprego, as empresas me chamavam, os bancos me chamavam naquele tempo. Qualquer empresa do meu ramo na época me chamavam, eles ligavam para mim, mandavam um recado para mim: cadê o Ricardo? Por quê? Porque eu era um bom profissional, creio eu que era. As portas eram abertas, mas depois que comecei a servir, fechou tudo. Fechou tudo. A tempestade foi grande. Aí um belo dia, eu estou contando assim por cima, porque se eu fosse contar em irmão Ricardo, agora eu entendi o que Deus quer falar contigo, quer fazer com você. Vamos abrir um ministério, você vai assumir um ministério. Irmão do céu, é a mesma coisa como Pedro: desça do barco e venha para as águas. Irmão, por pior situação que eu estava, sem emprego, sem dinheiro, tinha perdido tudo, um problema familiar, um monte de coisa, uma situação terrível. Ainda veio uma proposta: teste no barco, agora sai de onde você está agora, da tua tranquilidade ainda aí, da tua situação, e vem. Foi difícil. Esse que não foi? Claro que foi.
Mas naquele tempo eu fiquei pensando, Senhor, se é o Senhor mesmo me chamando, eu vou entrar nesse mar, eu vou descer do barco, eu vou sair dessa situação. E Jesus falou assim, vem, cara, foi eu mesmo. E eu desci e fui. E não vou dizer para vocês que não aconteceu quase que nem Pedro. Teve um momento que eu quase afundei, porque teve momentos que eu parei para pensar, espera um pouquinho, não está em condição, não é a época, não é a hora ainda de eu fazer o que eu estou fazendo. Teve muita gente, irmãos, que me criticou na época. Teve muita gente que tentou me afundar de tudo que foi maneira. Não foi uma pessoa, nem duas, nem 10, nem 20, nem 30. Foi muita gente que tentou me afundar na época. Muita gente. Muita gente que chegou a vir aqui dentro da igreja, e dizer para mim, fecha as portas e vai para uma igreja de verdade. Eu vim orar por você, querer pôr a mão na minha cabeça. E olhar para a pessoa e dizer, na minha cabeça ninguém põe a mão. Jesus pôs uma coroa aqui, ninguém põe a mão para tirar. Diz que foi fácil? Não foi fácil. Eu lembro que quando nós começamos a fazer aqui os cultos, aqui o primeiro culto, está aqui a carne de prova para falar, a mãe. Só como é que foi o meu primeiro culto? Um pedaço de madeira, um palanque de cerca, uma tabuinha embaixo, uma tabuinha em cima, porque eu não tinha dinheiro para comprar nem para fazer nada. Um banco de madeira velha, uma tábua mal pintada que estava aí, eu não tinha nem ferramenta para fazer aquele banco, fiz com um martelo com um cabo quebrado. Eu fiz um banco rico, está lembrado, Julito? E nós fizemos o primeiro culto. Foi difícil no começo. Aí precisava de um microfone, de que jeito? Eu não tinha dinheiro para comprar. O Marco tinha um somzinho que até eu devolvi para ele, está guardado lá, nem funciona, mas ele guardou de lembrança. Sabe esse somzinho caseiro, bem antigo, de toca-disco, um monte de coisa, que entrava no microfone daqueles cabinhos bem fininhos, daqueles bem sem vergonhinha, que era só para brincar. Foi o meu primeiro som aqui na igreja, irmãos. Entrei no mar e caminhei em direção a Jesus. E estou caminhando até hoje. Até hoje, eu estou olhando para Jesus, estou caminhando. Aleluia. Quantas, vamos dizer assim, quantas quase afundadas eu tive? Não foi uma, não, foi 1 milhão de vezes, irmão. Direto que nós tivemos 8 portas abertas. Não tinha obreiro para tocar, tive que fechar tudo. Não me lembra, Mancerei lembra? Teve época que nós saímos daqui de manhã de ônibus, lembra, Mancerei? Nós saímos daqui cedo, 8 horas da manhã, voltava meia-noite fazendo o culto o dia inteirinho fora. E quando nós voltávamos meia-noite, lembra, Mancerei? Nós voltávamos cantando no ônibus, feliz da vida, glorificando a Deus. Sem dinheiro, sem nada. Foi uma dificuldade tremenda, irmão. Hoje eu digo assim, eu dou glórias a Deus pela situação que eu me encontro hoje. Mas naquela época os irmãos não fazem ideia, que situação difícil. Mas andando sobre o mar, o vento vinha, a tempestade vinha, muita gente torcendo para afundar, muita gente vindo para dizer, você vai afundar, não vai dar certo. Mas se eu parasse para olhar para as pessoas, olhar para a situação, essa igreja já tinha fechado há muitos anos. Mas eu continuei olhando para Jesus e continuo olhando para Jesus. O mar está agitado ainda? Tá, opa, não terminou de ficar agitado. Só vai parar quando nós estivermos com Cristo. A vida da gente é assim, quando o Senhor Jesus te chama, irmão. Não é porque Ele te chamou para você sair do barco, sair da situação que você está, sair da vida que você tem, para servir ao Senhor, é que as coisas vão acalmar. Não, agora Jesus veio, me chamou, pronto, agora o mar vai acalmar, vai acabar o problema. Não, a situação continua. Mas quando você está andando em direção a Cristo, olhando para Cristo, a palavra de Deus diz que aonde você pisar a planta dos teus pés, Ele vai abençoar, nem que seja em cima da água. Nem que seja em cima da água. Deus vai te abençoar. Não olhe para aqueles que ficaram lá no barco. Não adianta você olhar para aqueles que ficaram para trás. Por quê? Porque se você olhar para aqueles que ficaram para trás, irmão, você vai ver pessoas que não tiveram coragem de fazer o mesmo que você tem. E se Jesus falou para Pedro, venha, era para Pedro ir. E Pedro podia ter perguntado, Jesus, tem um jeitinho para andar sobre as águas? Devia ter, né? Um jeitinho, pisa com um
calma, não pisa muito pesado, né? Não sei. Tem um jeitinho. Pedro não sabia andar sobre as águas, não. Vou dizer que Pedro já tinha tido umas aulas com Jesus Cristo. Olha, Pedro, a gente anda sobre as águas assim, pisa só na pontinha das ondas. Não teve aula nenhuma para Pedro pisar nas águas. Apenas Pedro perguntou: é o Senhor, eu vou ter contigo. Jesus falou: então venha, Pedro. Irmão, quando Jesus te chama, Ele não está perguntando se você sabe andar sobre as águas, se você sabe enfrentar problemas, se você sabe resolver situações, se você sabe tomar decisões. O Senhor não está perguntando sobre isso. O Senhor apenas está dizendo para você: venha, porque se você vir, eu vou estar cuidando de você. Eu lembro que quando eu tomei a decisão, eu vou e entrei. Irmão, você está pensando que eu já tinha curso de pastor de teologia, estava tudo preparado para assumir uma igreja? Eu não estava ainda, não. Eu não estava, não. Eu cuidava da igreja lá do quadrangular com o pastor, mas eu não tinha preparo para tudo. Não tinha, né, cara? A carne sabe, eu amanhecia lendo, estudando, chorando na presença de Deus. O Senhor me ensina, me orienta, Senhor. E até o dia de hoje, tudo que eu sei foi o Espírito Santo de Deus que me deu. Glória a Deus, aleluia. Foi Deus que colocou nas minhas mãos, sem saber, sabendo que tinha 1 milhão de olhos ao meu redor, tentando me apontar, para me cobrar, para me derrubar, para me quebrar, para tirar o meu tapete. Mas eu olhava para o Senhor e dizia: Senhor, é o Senhor, é a minha direção, é a minha força, é o meu baluarte, é aqui que eu tenho que confiar. E eu digo para você hoje, irmãos, tem muita gente dentro do barco, tem muita gente preso dentro do barco, com uma tempestade grande em volta, mas não tem coragem de assumir, de dizer: Senhor, eu vou no encontro do Senhor. E diz a palavra que o Senhor não pode usar aqueles que não têm coragem, aqueles que são medrosos. No livro de Provérbios 24:10 fala sobre isso. Se você for covarde, né, frouxo, não vai resolver nada. A palavra diz bem claro: frouxo. Você já vê aí? Provérbios 24:10. Tem tradução que fala bem declarado: se você for frouxo. Quando eu comecei, nós começamos em 8. 4 saíram correndo, desistiram, voaram fora. Não dá para fazer isso, não dá, tá louco, sair desse marzão enfrentando, não tem condições. 4 correram, 4 ficou comigo. Carta, Angelita, Marcos. 4 comigo. O restante que eu não falo, sumiu tudo. Nem para se despedir de mim quero se despedir, sumiu. Se você não tomar iniciativa naquilo que Deus está te chamando, você vai fazer que nem esses 4 que desistiram comigo. Estou falando 4 porque é verdade, irmãos. Tem muita gente que não tem coragem de fazer, não tem, vamos dizer assim, chamado do Senhor, porque aqui o Senhor chamou Pedro: venha, Pedro. E daí não deixa você fazer. E se você olhar para aquele que não teve o chamado, não teve coragem de fazer, você vai perder a tua bênção. Vai perder a tua bênção. Jesus não ensinou Pedro a andar nas águas. Jesus falou assim: só venha. E Pedro andou sobre as águas. Quando Jesus está te chamando, Ele não está preocupado se você sabe ou não sabe, se você entende ou não entende, se você conhece ou não conhece. Nada. Jesus está dizendo: venha. Venha. Pode vir. Aonde você pisar, eu vou estar abençoando. E se acontecer, que é uma coisa que acontece muitas vezes com o ser humano, às vezes o ser humano acaba meio se apavorando, meio afunda, o Senhor está lá, irmão, para te erguer e colocar de pé de novo. Por mais que você chegue a afundar no meio dessa trajetória, lembre-se, é bom não afundar nunca, mas se caso acontecer, lembre-se, Jesus está lá para te colocar de pé de novo, para te erguer. Amém, Jesus? O barco, irmãos, é muito bom. O barco é maravilhoso. Mas tem momentos que nós temos que sair dele. Tem momentos que tem que sair dele. Um tempo atrás eu preguei sobre a águia aqui. Até hoje eu estava pensando, quase que eu trouxe a palavra sobre a águia. A águia é mais ou menos isso. A águia representa Deus.
né? E é mais ou menos isso. Os filhotinhos de águia, irmão, na hora de aprender a voar, eles têm medo. Um medo terrível de sair do ninho. A mãe águia chega e diz: vamos para fora do ninho, voar. Eles não vão de jeito nenhum. Se acaba no ninho com todos os dedos ali, com os biquinhos, com as garrinhas deles, e não sai do ninho de jeito nenhum. O que a mãe faz? Bate a asa bem forte e vai empurrando eles para fora do ninho. Bate forte, vai empurrando. Aí eles saem na beiradinha. A irmã Márcia trouxe um dia uma ilustração sobre a água da águia, né, irmão? Aí eles acabam saindo na beiradinha do ninho. Aí quando eles estão ali, cai ou não cai, ela empurra eles uma vez. Eles, coitadinhos dos filhotinhos. Vem com uma pedrinha lá de cima. E alto o ninho de águia, né? Quando eles estão para bater no chão, a águia passa por baixo deles, com a asa aberta, e segura eles e leva de volta para o ninho. Põe no ninho, eles tomam fôlego. Acabou o problema, não acabou nada. A águia vai lá, eles vão para fora de volta. E joga eles para fora de novo. Até eles aprenderem a voar, irmãos. Está pensando que Deus não faz a mesma coisa conosco? Quando Deus vê que o crente está muito acomodado, muito tranquilo, né? O crente só está preocupado em vir para a igreja só no dia de culto, e olha lá, orar só quando vem para a igreja, fazer alguma coisa na igreja para dizer que fez, mas na hora que Deus chama para fazer não faz. O crente está acomodado, Deus joga para fora do ninho. Vamos, sem jeito, tratar de voar. Crente é para voar, irmão. Crente é para ser águia. Vai ter muito crente hoje aí, mano, que é passarinho, é tico-tico. Veja o que acontece com o tico-tico. O tico-tico, quando vê uma tempestade, feio o tempo, chupa pro ninho. E fica agarradinho no ninho, já viu? Qualquer passarinho ameaçou uma tempestade, vou pro ninho, fica lá bonitinho, segura esse filhotinho. A águia não, quando a tempestade vem, a águia olha bem fundo a tempestade. Vai lá em cima, voa lá em cima. Enquanto está caindo o maior tormento, ela está voando lá em cima, meu irmão, no sol, bem tranquilo, passeando lá em cima. Tá vendo? A águia faz assim. Os outros passarinhos ficam tudo apavorados. Tudo apavoradozinho. Tem muito crente hoje muito apavorado nos ninhos, garadinho. Olha Senhor, o que está acontecendo? Olha o que os discípulos estavam fazendo aqui. É um fantasma, eles estão apavorados, ele vai afundar o barco. Aí Pedro falou: não, eu voltei com Jesus. E é Jesus está lá. Jesus quer usar alguém. E se Deus me deu essa palavra hoje, porque Deus está querendo usar alguém nessa igreja aqui, irmãos. Deus está chamando alguém. E não se preocupe não, mas como é que eu vou fazer? Não se preocupe. As águiazinhas também não sabem voar, irmão. A mãe joga para fora do ninho. E eles vêm com uma pedrinha. Ela passa com a asa embaixo, aberta, pega eles. Parece que confiança, né, que ela tem de pegar os filhotinhos, né? Ela abre bem as asas, passa bem certinho os filhotinhos, que é em cima da asa dela, leva lá no ninho. Quando eles tomam fôlego, eles assim, já acalmou, os nervinhos estão bem, né? Eles tomam aquele fôlegozinho, então vamos de novo, joga para fora do ninho de volta. É assim que funciona a coisa. Não adianta ficar no barco. O barco pode ser seguro, mas você nunca vai aparecer no barco. Você tem que andar. Pedro, Jesus chamou a atenção de Pedro, falou: Pedro, querendo café, se duvidou. Pedro pode ter duvidado, mas Pedro apareceu, ele não ficou na história, né? Ficou ou não ficou? Marcou o tempo, né, irmão? Quem é que manda acima das águas? Eu já falei para vocês que um dia eu estava sentado na praia olhando o mar, oh Jesus, bem que eu podia dar pelo menos 2 passinhos para ter esse gostinho, né? Mas como é que você vai andar sobre as águas? Você só vai andar se Jesus aparecer para você, você pode vir. Aí você vai andar, senão não. Se Jesus não te chamar, não vai fazer nada. Se Jesus não falar para você: venha que eu vou, você vai comprar um carro novo, não vai comprar, que você vai quebrar a carne. Vem que você vai comprar uma casa, não vai lá, porque se Jesus não chamar, você vai se arrepender. Venha fazer tal coisa, se Jesus não chamar, não. Mas se Jesus falar: venha, aí
a Ele, você pode fazer tudo que Jesus mandou, porque Ele garante a história. Amém? Então, fica de pé. Eu não sei aquilo que você tem conversado com o Senhor, se você já ouviu a voz de Jesus Cristo dizendo para você: venha. Não está na hora de você ir lá fora do barco, sai dar uma voltinha no mar. É uma voltinha que Jesus vai te ensinar a andar sobre as águas. Mas tem jeito? Tem jeito. Mas não é impossível isso? Mas eu posso fazer? Pode. Mas eu estava preparado para fazer? Não. Mas então como que eu vou fazer? Eu não sei. Se Jesus está te chamando, Ele vai garantir você. Amém? O que você tem falado com Deus? O que você tem conversado com Deus e de repente você está aí pensando na vida? Se Deus está chamando você, fica tranquilo, meu irmão. Pode sair e andar sobre as águas. Jesus garante. Amém, maninho? Feche teus olhos agora. Fala com Jesus agora. Pedro falou assim: Senhor, é o Senhor mesmo? Jesus falou: é mesmo, Pedro. Posso ir contigo? Pode, Pedro. Vem. Fala com Jesus agora. Jesus, essa palavra para mim? É para mim mesmo? É eu que precisava aprender a ouvir essa palavra hoje, Senhor? É para mim tomar uma decisão daquilo que eu tenho que fazer, Senhor? É mesmo? Fala com o Senhor. O Senhor vai falar com você. Se Ele não falar agora, que no culto Ele vai falar de noite, de madrugada, com sonho, vai usar alguém para falar com você. Ele vai falar com você essa semana, esse mês, esse ano. Eu não sei, mas Ele vai falar com você. Fala com Jesus agora: Senhor, eu quero andar sobre essas águas. Eu tenho aí um projeto, eu tenho algo para fazer. Agora só apareceu, eu estou na maior problema, maior confusão, né? Uma situação difícil, algo difícil para resolver, algo difícil para entender. Porque às vezes tem coisas que nós passamos que nós não conseguimos entender, não sabemos o porquê, mas Deus sabe. Deus sabe o porquê. Amém? Eu nunca digo assim: por que eu estou passando sobre isso? Passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Então, para que, Jesus? Para que está acontecendo isso? Para que está acontecendo tal coisa? Porque é o para que, não o porquê. Porque o Senhor não tem necessidade de explicar o porquê, mas Ele vai te explicar o para quê. Se você está enfrentando, é para que aconteça a bênção de Deus na tua vida. Amém? Jesus, e foi falado para você que Deus tinha um plano para você. Deus tem um plano. E de repente você está demorando demais aí nesse barco aí para você começar a andar. E Deus vai fazer você andar. Amém? Feche teus olhos agora, fala com o Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos, Pai querido, toda a igreja na Tua presença e te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus e meu Pai. Pedro andou sobre as águas, nenhum dos outros discípulos tiveram coragem, mas foi somente Pedro. Eu sei, Pai querido, que a palavra não foi para todos que estão aqui, mas tem pessoas que receberam a palavra. Então eu te peço agora, Senhor, da mesma maneira que o Senhor falou com Pedro, fala com essa pessoa agora, fala com o teu filho, com a tua filha, é você mesmo. Eu quero, para que ele possa entender o seu chamado, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, que ele possa andar sobre as águas. Eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, e eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Você que orou com fé, agora que Jesus já vai falar com você muito de pertinho. Amém, Jesus?